Eu disse que haveria surpresas na qualificação e aconteceu. Verstappen errou no momento decisivo. Bortoleto foi para o Q3 com uma ajudinha do Hamilton, que teve a volta deletada por exceder limites de pista no Q1. E o Stroll atropelando o carro do Hülkenberg no pit lane. A telemetria dessa qualificação nos revela segredos incríveis que só aqui você vai entender. As McLarens dominaram essa qualificação da Bélgica 2025 e o Norris fez a pole por muito pouco para cima do Piastri. E nesse vídeo você vai entender os detalhes desta incrível qualificação. Aqui a nossa análise vai além de um simples resumo com imagens. Fazemos uma observação mais aprofundada e assim você realmente entende o que acontece na corrida através da telemetria. Vamos lá então? Só lembrando, é muito importante que você assista o nosso vídeo da análise do treino 1, da qualificação curta, da corrida curta antes. Porque tudo que eu disse antes fez sentido nessa qualificação. Vamos lá agora? Deixa o like nesse vídeo, compartilhe para os amigos e inscreva-se no canal. Lembrando que uma qualificação tem 3 etapas. No Q1, 20 carros na pista e os 5 mais lentos são eliminados. No Q2, 15 carros na pista e os 5 mais lentos são eliminados. E no Q3, somente 10 carros na pista. E aí, onde é a potência máxima, o desempenho máximo, onde é definido o grid de largada entre o top 10. Vamos para o Q1. Em cada um dos Qs, normalmente os pilotos fazem 2 voltas rápidas. A primeira para testar a pista e a segunda para valer. Este era o resultado da primeira volta rápida do Q1. Veja que surpresa! Williams, Racing Bulls, das 2 Williams no top 10, Hamilton em 6º lugar, Hülkenberg 12º e Bortoleto em 20º colocado. Pois é, a primeira volta no Q1 não foi boa para o Bortoleto, nem para as Mercedes. Então Bortoleto precisava urgentemente voltar para a pista e não errar. E assim aconteceu. Na última chance do Q1, Bortoleto conseguiu uma incrível 16ª colocação. Sim, meus amigos, Bortoleto estava aqui, ó, no lugar do Hamilton em 16º colocado. Bortoleto estava na zona de eliminação, ele não passaria para o Q2. E o Hamilton tinha feito uma volta condizente, colocando ele mais para cima do pelotão. Mas a última volta dele foi excluída, foi eliminada, porque na famosa curva 4 ele excedeu o limite de pista e por isso teve a volta deletada. Por esse motivo ele não conseguiu computar a melhor volta dele, ficando com a volta anterior, que não tinha sido boa, e só por esse motivo o Bortoleto conseguiu se classificar para o Q2 na 15ª colocação. 31 milésimos mais rápido. Por pouco o Bortoleto não fica, pessoal, por pouco. Então o resultado do Q1 foi as McLarens dominando, Verstappen perseguindo de perto as McLarens, impressionantemente o Hadjar por aqui, o Berman por aqui, ou seja, já víamos que o Hadjar e o Berman, Racing Bulls e Haas estavam muito rápido. Leclerc representando a Ferrari, o Sainz representando a Williams e o Russell com dificuldades. E o Tsunoda 41.8, enquanto o Verstappen fez 41.3, Tsunoda meio segundo atrás do Verstappen. Agora prestem atenção nos setores. Esse aqui é o resultado dos setores no Q1. Preciso explicar para vocês uma grande diferença na telemetria para vocês enxergarem e entenderem a alteração, gigantesca alteração que a Red Bull fez no carro do Verstappen. Atenção. Vamos analisar o setor 1. Em vermelho na pista é o primeiro setor onde tem a zona de DRS e é basicamente um setor somente de retas com apenas uma curva onde eles freiam. Em azul, setor 2, curvas de média e alta velocidade, setor mais travado da pista. Em amarelo, setor 3 também, setor com bastante velocidade. Ou seja, carro que tem bastante downforce é lento no setor 1 e rápido no setor 2 e razoavelmente bem no setor 3. Vamos continuar. Esta velocidade que vocês estão vendo é a velocidade máxima que cada piloto atingiu na qualificação sprint, que foi ontem, juntamente com a eficiência do DRS. Vejam que o Verstappen era o carro mais veloz de todo, atingindo 346 km por hora, e ontem ele estava extremamente rápido no setor 1 e lento no setor 2. Quem assistiu a minha análise da corrida sprint vai entender mais ainda. Enquanto a McLaren atingia a máxima de 340 por hora. Aqui estava muito claro que a Red Bull tinha um carro com pouco downforce. Mas pouco downforce, pouca asa é ruim em chuva. E domingo nós teremos chuva, 90% de chance. Eis que antes de começar a qualificação, o que a Red Bull faz? Isso aqui. Simplesmente o carro da Red Bull passou a ser um dos mais lentos junto com a McLaren. A máxima do Verstappen foi de 340 nesta qualificação e a da McLaren 339. A McLaren continua sendo o carro que mais tem aerodinâmica, mais tem downforce e a Red Bull seguiu por esse mesmo lado, alterou completamente a configuração de downforce do seu carro, enquanto a Ferrari optou por uma configuração um pouco mais mista, o que pode não ser muito boa para as condições de chuva. Mais um exemplo visual, esta era a asa traseira do Max Verstappen na qualificação sprint e na corrida sprint, e esta é a asa traseira do Verstappen na qualificação de agora, a asa que ele vai usar para a corrida. Veja que a aba inferior é muito mais pronunciada do que a aba inferior que ele usou
na corrida sprint. Olha a grossura dessa asa. Então sim, a Red Bull, temendo muita chuva na corrida, preferiu optar por uma configuração de muito mais asa, muito mais downforce. Agora voltamos para os setores no Q1, que a partir daqui vocês vão entender o resultado. Veja que no Q1, no final do Q1, o Verstappen simplesmente foi o mais lento de todos no setor 1. Veja que interessante, ontem ele era o mais rápido nesse setor porque tinha pouca asa. E hoje, com muita asa, a asa alterada, ele é o mais lento de todos no primeiro setor. Mas em compensação, no segundo setor, ele era o mais rápido fora a McLaren. Então aqui está muito nítido que a Red Bull realmente alterou completamente a alteração aerodinâmica do carro aqui. Mas aqui é só o Q1, vamos continuar, porque no Q1 e no Q2 eles economizam bastante desempenho. E só para complementar a informação, na velocidade, no Q1 os mais velozes estava sendo a Mercedes e a Ferrari com 343,4, enquanto o Norris 341, Piastri um pouco mais lento, 337, e o Verstappen também era mais lento no Q1, 336 km por hora. Agora que vocês sabem disso, vamos para o Q2. O Q2 as coisas começam a ficar mais interessantes, mais desempenho dos carros. E na primeira rodada do Q2, continua o domínio da McLaren, domínio muito forte. O Verstappen ficou a 2 décimos do Norris, é muita coisa. E o Leclerc seguindo eles de perto. E o Tsunoda dando as caras por aqui, pessoal. Tsunoda em quinto lugar, ficando apenas 3 décimos do seu colega de equipe, o que normalmente era no mínimo meio segundo ou até um segundo mais lento que Tsunoda ficava. Parece que o novo chefe da equipe, Laurent Mekies, está conseguindo entender as necessidades do Tsunoda. Era o que nós esperávamos, até porque o Mekies foi chefe do Tsunoda enquanto estavam na Racing Bulls. E diziam que agora que o Mekies foi para a Red Bull, ele teria um olhar mais humano, mais equilibrado entre seus dois pilotos, sem deixar, claro, o favoritismo do Max Verstappen. Então esse era o resultado do Q2. Vemos que na primeira rodada as duas Saubers estavam eliminadas na zona de eliminação, então Bortoleto mais uma vez só tinha mais uma chance de fazer volta rápida. E o Berman também estava na zona de eliminação, o Berman não tinha feito uma volta válida, então ele só teria uma chance. E meus amigos, aqui começou a ficar impressionante as coisas. Na última rodada do Q2, o Verstappen nem voltou para a pista para economizar pneus. E olha o que acontece, o Bortoleto incrivelmente vai para a 9ª colocação, fazendo uma volta incrível, meus amigos, se classificando assim para o Q3, enquanto seu colega de equipe, Hülkenberg, foi ligeiramente atrapalhado na sua volta de qualificação e, embora tenha melhorado seu tempo, não conseguiu sair da zona de eliminação. As duas Haas também foram eliminadas, o Gasly foi eliminado e o Sainz também foi eliminado. E o Albon conseguiu passar e vibrou demais. Para o Albon foi sorte ter passado para o Q3 nessa situação, mas mais vibrante ainda foi o Bortoleto, que conseguiu a 9ª colocação, ainda assim ficando atrás das duas Racing Bulls, que nesse momento eram os únicos adversários dele. Lembrando que essa galera para cima é outro patamar, tá? E aí, Hadjar, Lawson, Bortoleto e Albon aí é outra categoria. Então o Bortoleto conseguiu ficar no pódio, digamos assim, né, da outra categoria, do meio do pelotão. Isso é muito bom, é um excelente resultado. E vamos para os setores no Q2. No primeiro setor, Russell continuava muito veloz e Norris era o 6º mais rápido. Interessante, mesmo tendo um carro com muito downforce. As duas Saubers incrivelmente juntas aqui no setor 1 e o Verstappen continuava sendo mais lento no primeiro setor, mesmo no Q2. Mas em compensação, no segundo setor, olha só, ele continuava sendo o único e conseguia acompanhar um pouco as McLarens. E no terceiro setor, que tem frenagem forte e curvas e aceleração, aí a Mercedes e a McLaren se destacavam. E finalmente vamos para o Q3, o derradeiro. Na primeira passada no Q3, este já foi o resultado. As McLarens continuavam no favoritismo, nunca saíram na verdade, é incrível como elas estavam fortes durante toda a qualificação, nunca foram ameaçadas sequer. Então Norris fez o tempo que o Piastri fez na qualificação de ontem, 40.5, Piastri um pouco mais lento, quase 2 décimos atrás, e o Verstappen aqui 3 décimos atrás do Piastri, que por sua vez estava quase meio segundo atrás do Lando Norris. E o Leclerc 2 décimos atrás do Verstappen. O curioso aqui é que o Verstappen fez essa volta, primeira volta rápida no Q3, com pneus usados. Ou seja, pelo menos 2 décimos mais rápido ele poderia ser com pneus novos. Será? Teoricamente era para ser. E o Bortoleto, na sua primeira tentativa, ele errou e teve a volta deletada. Neste momento aqui, lá no setor 2, saindo do setor 2. Então Bortoleto só teria uma chance de fazer sua volta rápida. E o Leclerc, que tinha reclamado no rádio que não tinha como mais melhorar sua volta, parece que ficaria por aí mesmo, né? Afinal, ele tinha usado pneus novos. E mesmo assim, ficou 2,5 décimos atrás do Verstappen, que estava com pneus usados. Que humilhação! E quase 1 segundo atrás do Norris, que era a pole provisória. E o Russell, 1 segundo atrás do Norris. É muita diferença. E o Tsunoda em 6º lugar. Fala dele, Tsunoda em 6º. 1 segundo atrás do seu colega de equipe, mas estava no top 10.
E nos setores, amigos, vamos lá? Lembrando que aqui nós temos os 10 mais rápidos da pista e eles já fizeram sua primeira volta rápida no Q3. Ao todo são 2. Já tinham registrado seus tempos. O Norris, principalmente, bateu o recorde, 40.5. Mas nos setores, apesar do Norris ter sido mais rápido da volta rápida de qualificação, no setor 1 ele estava longe de ser o mais rápido, era apenas o 6º mais rápido. Isso mostra para vocês como que a McLaren, apesar de ser o carro mais rápido da pista, era lenta em velocidade e lenta no setor 1. O Piastri é apenas o 8º mais rápido. E o Verstappen, cadê ele? Aqui ó, 10º mais rápido. Finalmente Verstappen saiu da última colocação no setor 1 e foi para a 10ª colocação na sua primeira volta rápida no Q3. Reagiu, né? Precisava. E o Bortoleto, que não conseguiu fazer a volta, ele estava entre os pilotos que estavam no top 10 no Q3, ele foi mais lento porque não conseguiu fazer a sua volta. No setor 2 continuava a mesma coisa, a McLaren dominando e o Verstappen seguindo aqui um pouco de perto, e no setor 3, mesma coisa, uma disputa bem legal entre Mercedes e McLaren. Já o Verstappen no setor 3 estava aqui apenas na 12ª colocação, ou seja, o carro do Verstappen tinha muito downforce, mas talvez um pouco exagerado demais. Era um dos mais lentos no primeiro setor, era um dos mais rápidos no segundo setor, perdendo apenas para a McLaren, mas convenhamos que o carro da McLaren tecnicamente é superior a todos os outros no que diz respeito a curvas de média e alta velocidade, estão em outro patamar. Quer um exemplo? Presta atenção aqui, ó. A McLaren, nesse quesito em desempenho de curva, é a famosa outline. Tanto que a seção onde a McLaren mais ganha desempenho comparando com os adversários é justamente aonde? Nas curvas. Enquanto o Norris, por exemplo, que fez a pole, a performance dele em pista nas curvas é de 4%, a do Leclerc é de apenas 2%. Em proporções, Norris é mais do que 2 vezes mais rápido que o Leclerc. E somente o Verstappen, que tinha um carro com muito downforce, muita asa, que conseguia acompanhar um pouquinho ali as McLarens. Mas o Verstappen, comparando com qualquer outro carro, por exemplo com o Leclerc, também o Verstappen tinha quase 2 vezes mais desempenho nas curvas. Colocando em números para vocês, que é o que importa, Verstappen no setor 2, 42.7, enquanto o Leclerc 43.1. Estamos falando de pouco mais de 3 décimos em apenas um setor. É muita coisa, amigos. E o Russell, que era rápido no terceiro setor, no segundo era um dos mais lentos, 13º apenas mais rápido, ficando meio segundo mais lento que o Verstappen no segundo setor. Enxergam como que a McLaren estava superior a todos e o Verstappen era o único que conseguia acompanhar na McLaren um pouquinho nas curvas? Pega a visão, amigos. Então vamos para a última tentativa de volta rápida no Q3, a derradeira. E eis que o Leclerc consegue superar o Verstappen. O Verstappen saiu de 41.078 para 40.903. Ele melhorou um pouco só a sua volta, mas não foi o suficiente. O Leclerc melhorou muito mais. E sabe o que é curioso? Dessa vez os papéis se inverteram. Verstappen, que fez a primeira volta com pneus usados, Leclerc fez com pneus novos. E aí na segunda tentativa, Verstappen fez com pneus novos e Leclerc com pneus usados superou o Verstappen. Nem o Verstappen entendeu o que aconteceu, ele se lamentou demais, que com pneu novo ele não teve a aderência que tinha com pneu usado. Então este erro tirou do Verstappen quase 2 décimos no seu tempo de volta. Porque esta saída de curva antecede a maior reta da pista, então daqui pra frente era pé embaixo o tempo todo. Então, os poucos quilômetros de velocidade que ele perdeu nesta derrapada aqui se refletiu durante toda a reta do setor 1. Por isso que o Verstappen clamou a Deus: "Oh my God, isso foi realmente ruim!" Verstappen disse no rádio. Ele sabe o quanto de tempo ele perdeu nesta derrapada. Eu falei que ele perdeu 2 décimos, né? Mas eu fui otimista ainda. Talvez foi muito mais que isso. E por esses e outros motivos, Verstappen ficou 3 milésimos atrás do Leclerc. Se não fosse aquele errinho, talvez Verstappen poderia beliscar a segunda colocação. Muito talvez, né, pessoal? Mas não é assim que funciona a Fórmula 1. Verstappen errou. E isso impressionou a todos. E o que mais impressionou também foi o Albon em 5º lugar. George Russell em 6º, apenas em 6º, perdendo para uma Williams. Meus amigos, a Mercedes é a fabricante do motor da McLaren. Ou seja, a McLaren é cliente da Mercedes e a McLaren vence a Mercedes. A Williams também é cliente da Mercedes e aqui a Williams venceu a Mercedes. O que está acontecendo com a Mercedes? Normalmente na Fórmula 1, a equipe que fabrica o motor, o powertrain, é a melhor, porque ela fabrica conforme a sua
geometria do carro e disponibiliza para as equipes clientes ajustar o motor ao seu projeto, o que dá uma desvantagem relativa. Mas a Mercedes está desandando, hein? E o Tsunoda foi para o Q3 e ficou em 7º colocado, meus amigos. Olha ele! E não muito distante do Verstappen, não. Antigamente ele ficava a meio segundo, 1 segundo atrás. Aqui ele ficou pouco mais do que 3 décimos. Parabéns para o Tsunoda. As Racing Bulls andando demais. 8º para Hadjar, 9º para Liam Lawson. Bortoleto na sua última tentativa não conseguiu fazer muita coisa, até porque não tinha pneus macios novos, foi com o usado mesmo, e aí ficou muito distante, 1 segundo aí atrás do Lawson, não teve o que fazer. Mas ficou no Q3. E o resultado final dos setores, aqui que tá interessante. Então veja que na primeira rodada do Q3, o Verstappen era o 10º mais rápido, mas na última rodada ele errou no primeiro setor, escorregou, certo? E olha só a consequência, ele foi o mais lento de todos no primeiro setor, na última tentativa no Q3. Foi mais lento até mesmo que o Bortoleto, que ficou quase 2 segundos atrás da pole. A partir desse resultado, você consegue enxergar que realmente o erro do Verstappen consumiu muito tempo dele. Ele foi mais lento do que todos os outros pilotos. Dados, curiosidades e telemetria. Na simulação de corrida, a McLaren é a mais rápida, com a Red Bull em segundo, ficando 3 décimos atrás. A Mercedes em terceira e a Ferrari só na 4ª colocação. Na simulação de corrida, meio segundo mais lento que a McLaren. Será que vai ser isso mesmo, pessoal? É muita coisa, hein? A Ferrari, na corrida curta que nós tivemos... papai comeu banana, bebê. Papai tá gravando, bebê, você vai ficar quietinha? Aqui. É mesmo? O que você falou, Bela? É o microfone do papai. Fala: oi, telemetria. Oi, telemetria. Mamãe. Nós tivemos um vislumbre disso na corrida curta, a Ferrari com dificuldade e ritmo. Realmente, a Red Bull era a única que conseguia acompanhar ou se ficar um pouco similar à McLaren. Porém, meus amigos, é o seguinte, por que eu tô mostrando isso para vocês? A simulação de corrida da própria Fórmula 1. Essa simulação não vale de mais nada, porque na corrida tem previsão de chuva, 90%, meus amigos. Então, esse é o maior motivo da Red Bull tirar Papai, Oi. a modelo. Então, meus amigos, este é o maior motivo da Red Bull ter alterado drasticamente, radicalmente, a configuração de downforce do seu carro. Eles estão focando na corrida. Poderemos ter surpresas no ritmo de corrida na chuva. Velocidade máxima dos carros, olha só que interessante. O Verstappen foi um dos mais lentos. Verstappen, Piastri e Hadjar, 337 por hora. E o Hadjar mandou bem, hein? Ficou no top 10. E o Norris, 339. Já o Leclerc, que conseguiu ficar em terceiro colocado, olha só, ele é um dos mais velozes. Então o carro do Leclerc tem pouco downforce, ou uma configuração muito inusitada, e isso nos dá expectativa. Será que ele vai ter dificuldade na corrida? Por quê? Lá em Silverstone, que estava chuvoso, o Leclerc optou por menos downforce e teve muita dificuldade. Ficou nas últimas colocações. Será que vai repetir esse feito aqui em Spa, que vai estar chuvoso? Vai ser interessante acompanhar. Agora, esse dado é bem interessante. E se considerarmos a somatória do melhor setor de cada piloto? O Norris continuaria na pole com um tempo de 40.4. Ele seria ainda quase 2 décimos mais rápido. Lembrando, aqui eu estou somando o melhor tempo de cada um dos setores. Então, somando os melhores setores, o Norris seria ainda mais rápido, Piastri em segundo, Verstappen o terceiro colocado, o Leclerc logo atrás, Russell em quinto, Albon em sexto, Tsunoda em sétimo, meio segundo ali atrás o Verstappen, Hadjar em oitavo, Lawson em nono, Berman em décimo e Bortoleto em 11º. Interessante, né? Olha só essa galera aqui muito próxima, como tá equilibrado, que grid equilibrado, pessoal, impressionante, hein? O Leclerc realmente fazendo milagre com essa Ferrari, impressionante mesmo. E aqui eu quero chamar a atenção para a Aston Martin. A Aston Martin tá na última fila. A Aston Martin, juntamente com a Red Bull, foi a equipe que mais trouxe atualização para cá. O bico deles é totalmente novo e parece que não funcionou nem um pouco. Bom, vamos ver como é que vai ser a corrida. Talvez eles também estejam focados em ritmo de corrida. É isso que nós veremos, porque a corrida vai ser na chuva. Para fechar com chave de ouro a curiosidade, eu peguei o tempo do Piastri e do Leclerc, segundo e terceiro colocado, onde o Piastri tem um carro melhor configurado para downforce e o Leclerc carro com menos downforce, mais velocidade. Perceba que em todo o primeiro setor é o Leclerc que é o mais rápido, absolutamente. Enquanto no final da reta Leclerc está a 344, o Piastri está a 336, é muita diferença. E nesse ponto aqui da pista, antes da curva 5, o Leclerc está 3 décimos na frente do Piastri, estamos falando de mais de 2
2 carros de diferença. Mas aí chegamos no segundo setor, que aí começa as curvas, aí o Piastri começa a ser ligeiramente mais rápido. Na parte mais sinuosa do segundo setor, que é na curva 12, 13, 14 e 15, aqui que mora o grande diferencial. No começo, antes da curva 12, que é já no meio do segundo setor, o Leclerc ainda está 1/10 na frente do Piastri. Mas após a curva 13, 14 e 15, na saída da curva 15, aí é o Piastri que está a mais de 1/10 na frente do Leclerc. Ou seja, é aqui, pessoal, é nessa região que a McLaren se sobressai absolutamente sobre qualquer outro piloto. E aí, essa vantagem de 1/10 dura até cruzar a linha de chegada. Mas aí que tá o porém. Atenção, no segundo setor não existe ultrapassagem aqui. Não tem. As ultrapassagens só ocorrem na zona de DRS, aqui entre a curva 4 e 5 e também entre a curva 17 e 18, e às vezes entre a curva 19 e 1, que seria na maior frenagem da pista, que seria na curva 18, e também na pequena zona de DRS que passa em frente à linha de largada. Agora, em toda a extensão do segundo setor, raramente tem ultrapassagens aqui, não em condições de pista seca, porém como a corrida vai estar quase toda na chuva, aí meu amigo, a curva vira ponto de ultrapassagem. Talvez a McLaren esteja apostando todas as suas fichas no ritmo de corrida em chuva, e a Red Bull, que antes estava com um pouco de downforce, também começou a seguir a McLaren e colocou muita asa no carro dela. Cara, essa corrida vai ser fenomenal de acompanhar. E nós estaremos aqui ao vivo acompanhando, domingo, a partir das 10 horas da manhã, tá programado aqui no canal. Estaremos ao vivo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilha para os amigos, pois aqui a cobertura é dinâmica, interativa, diferenciada e você entende o que acontece na corrida. Um abraço.